Olá, gente! Vamos iniciar um novo vlog falando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Eu terminei o último vlog enquanto eu estava lendo O Risco e Perto de Você, da Hannah Bonamy Young. Eu já terminei, até se vocês quiserem ver mais das minhas considerações sobre ele, tá no vídeo de fechamento das leituras do mês de julho. O Risco foi uma leitura divertida, enquanto Perto de Você já não foi tanto. A Lane e o Matt, que são os dois protagonistas, me irritaram profundamente. Eu realmente não vi razão de por que começou a história de amor ali dos dois. Mas vamos então para o que eu estou lendo agora. Eu ainda estou lendo Jade Legacy. Eu estou agora entrando na terceira e última parte. Falta muito pouco para eu ter... Muito pouco, 200 páginas, né? Mas é muito pouco vendo o restante do livro. E aconteceu uma coisa até, que eu estava lendo, tipo, hoje de manhã, que meus olhos encheram totalmente de lágrimas. E tiveram partes desse livro que eu tive simplesmente fechar ele, deixar ele de lado, porque eu fiquei muito triste e chocada pra continuar a leitura naquele momento. Fora esse, eu estou lendo um no Kindle, que eu estou fazendo até uma leitura imersiva, que fazia tempo que eu não fazia, que é ler o livro enquanto você escuta o audiobook, porque o livro tem no Kindle Unlimited e o audiobook tem na Audible. Então eu consegui fazer isso, que é o Notecadia, da Kari Lake. Eu tava vendo muitas resenhas desse livro, ele tá sendo lançado no Brasil agora, então todo mundo tava falando sobre ele, e eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa por causa do aspecto de parasitas, porque a gente tem uma doença misteriosa aqui que envolve parasitas, e apenas uma universidade numa ilha estuda esse parasita e quer deixar, vamos dizer assim, como propriedade privada, e ninguém no mundo sabe da existência dessa doença, sabe que esse parasita pode infectar sim humanos e levar eles ao falecimento, né? Ele reavivou o meu eu biomédica, porque pra quem não sabe, eu sou formada em biomedicina, mesmo que eu não atuo mais nessa área. A área da saúde me fascina e eu gosto de ter esse conhecimento. Eu gostei de ter feito a faculdade de biomedicina, mesmo que eu não gostei de trabalhar como biomédica, né? Isso aqui está me lembrando muito dos meus tempos de laboratório, dos meus tempos de pesquisa na universidade, e tá sendo muito divertido. E até a própria explicação do parasita, da doença, da biologia, ai, tá sendo muito gostoso. E eu vi que teve muita gente que achou muito nojento, mas eu tô achando fascinante. Eu estou em 44%. Agora está começando a ter mais elementos de romance. Pelo que eu entendi, esse aqui é um romance dark. A tensão entre os dois personagens principais está sendo construída. O yearning, vamos dizer assim. É uma relação proibida entre professor e aluna, e tem age gap. Aconteceram coisas aqui com a Lilia, na verdade. A Lilia fez coisas nesse livro aqui, que é a nossa protagonista feminina principal. Eu não estava esperando. Eu fiquei realmente em choque com algumas coisas que acontecem nesse livro. Tá sendo divertido, eu fui instigada, eu fui fisgada pela essa história, porque eu não vejo a hora de chegar de noite pra eu poder continuar a ler. Ainda mais que eu tô fazendo a leitura imersiva, perder o foco é muito mais difícil. Então tu fica muito tempo mergulhada na história e tu só sai quando tu tem que realmente fazer outra coisa, porque senão tu fica lá naquele mundo. E a ambientação desse livro é muito boa. Tu se sente mesmo numa universidade gótica, com sombras, com coisas que você não sabe se é real, que você tá vendo ou não tá. Porque aqui a gente já começa sabendo da morte da mãe da Lilia por essa doença misteriosa. E foi uma morte bem trágica e traumática. A gente pula 4 anos depois e a gente vai começar a seguir a Lilia. E ela é assombrada por essa morte da mãe, né? Além de que ela tá vivendo com um ex-namorado da mãe e ela tá tentando cuidar da irmã dela. A personagem da Lilia é construída muito antes da gente ter o primeiro contato com o protagonista masculino, o professor ali na universidade. Gostei desse aspecto, que a gente demora pra ter esse relacionamento, demora pra ser construído. Tem aqui um desenvolvimento que eu estou curiosa pra ver como é que vai ser. Se isso não ficar muito rápido depois que acontecer. Então temos aqui um balanço muito delicado que a autora vai ter que entregar, e eu quero muito saber como ela vai fazer. Outra coisa que está me ajudando muito nessa leitura imersiva que até minha amiga me deu esse final de semana, e eu já comecei a usar ontem, eu não dei no contexto, mas hoje é segunda, dia 3 de agosto. Ela deu esses passadores pra mim do Kindle. Daí você coloca esse dispositivo na beiradinha da página do Kindle, e daí tu vai passando as páginas com esse botão. E isso está me ajudando muito a não sentir a minha mão gangrenando com o Kindle pra cima enquanto eu estou na cama lendo. A única coisa agora que eu tenho que investir é um suporte pra ele ficar parado na minha frente e eu não ter que fazer uma pilha de almofadas pra fazer malabarismos pra ele ficar sem eu precisar segurar, né? Fora isso, nesse final de semana eu tive a reunião do clube de leitura presencial, que eu tenho com mais 3 amigas. A gente sempre vai sair pra tomar um café e falar sobre o livro do mês. E o livro do mês de julho foi Crepúsculo. 3 das 4 já tinham lido lá na adolescência, já eram fisgadas pelo mundo do Crepúsculo.
Crepúsculo, e uma tava lendo pela primeira vez, e não tinha nem visto os filmes, nem nada, era tipo a primeira experiência dela com Crepúsculo, o que foi bem divertido, porque ela não gostou, e ela quase não terminou o livro, pelo menos até o nosso encontro, ela tinha chegado a 70%, 50% do livro, porque ela tinha achado a Bella insuportável, e ela é insuportável, mas nós três que já lemos, já vimos o filme e tudo mais, a gente já sabia o que esperar, né? A gente já sabia como iria ser o Edward, como iria ser a Bella, e foi só uma nostalgia, uma diversão. Mas pra ela não, foi a primeira experiência com o Edward manipulador e a Bella sendo insuportável. Então eu achei muito divertida essa conversa. Eu espero que ela termine Crepúsculo e que não odeie tanto assim. E a gente já decidiu qual que vai ser a nossa próxima leitura de agosto. E vai ser 7 Dias em Junho, da Tia Williams, que eu tô bem animada pra ler. Fazia tempo que eu tava com esse romance na minha TBR. E ele tá disponível no Kindle Unlimited, o que facilita bastante. E pro clube de leitura online da Favo Books, o livro de agosto é A Ascensão dos Lobos. Esse é uma romantasia de lobisomem, é o primeiro de uma trilogia, pelo que eu estou sabendo. Eu não comecei a ler ainda, porque eu estou querendo terminar a Noticaria, pra daí começar esse. Porque eu quero anotar, quero marcar, quero ler com bastante calma esse aqui, pra deixar tudo bem fresco e anotado pra nossa reunião online do final do mês. Então minha TBR de agosto já está com 2 livros que eu vou ter que ler esse mês por causa do clube. E fora isso, eu deixo bem aberto, não tem um livro que eu, tipo, vou ler em agosto, porque se você já me acompanha, você sabe que as minhas escolhas do livro são baseadas em humor. Então essas 2 obrigatoriedades, vamos dizer assim, é o mínimo do mínimo que eu faço, porque se eu colocar muitas obrigatoriedades, meu cérebro não gosta, ele tilta. De televisão, continuo vendo Inuyasha, esse que vai demorar um pouco pra eu terminar. E com meu namorado, a gente tá continuando vendo Cape Fear, mas a gente tá no 3º episódio. Pelo menos eu não tenho ainda opiniões formadas, mas tá legal. E estamos vendo a 5ª e última temporada de The Bear. Pra quem não viu essa série, veja, é muito boa. Ela mistura o caos da cozinha com crises existenciais e tu fica ansioso vendo. Por exemplo, a minha mãe já não vê essa série porque ela se sente muito ansiosa vendo e pra ela não vale a pena. Pra mim, eu me sinto ansiosa, mas eu gosto disso, eu gosto que a série faz você passar pelo que os personagens estão passando. E agora a última temporada é a última mesmo da série. A gente viu 4 episódios de 8, se eu não me engano. Eu gosto muito dos diálogos nessa série. Eu gosto como eles tratam a saúde mental. Na verdade, tem que ser tratada a saúde mental, né? Porque ali é muito caos, gente. É muito caos, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vamos ver como vai ser. Eu tô bem animada e pensativa pra essa semana, porque amanhã, dia 4 de agosto, a Favo faz 1 ano aqui na internet, né? Na verdade, a Favo Books, ela vai fazer 1 ano, vamos dizer assim, que ela tá pública. Porque teve bastante trabalho antes disso pra ela estar pública, mas 4 de agosto foi a primeira publicação no Instagram, o primeiro post falando a Favo existe. E eu quero fazer um vídeo falando sobre essa jornada da Favo, e eu acho que eu vou gravar isso logo em seguida aqui, que eu já tô sentada aqui falando com vocês. E eu acho que é isso que eu tenho pra atualizar vocês agora, e eu volto no próximo take. Voltei com mais atualizações e eu tenho várias, principalmente sobre filmes. Hoje é dia 9 de agosto, Dia dos Pais, então eu resolvi vir falar com vocês enquanto eu me arrumo pro Dia dos Pais pra almoçar com meu pai, né? É a primeira vez que eu faço isso e agora eu percebi que eu vou ter que tirar meu óculos pra poder me maquiar. E eu não enxergo muito bem, então vai ser bem engraçado eu falar aqui com vocês não vendo muita coisa, mas é isso aí. Também vou mostrando os produtos que eu uso, mas é bem simples, eu ainda estou me aventurando no mundo da maquiagem, vendo os produtos que dão certo pra mim e tudo mais. Pra lip balm que eu gosto muito de usar é esse da Creamy, principalmente esse mais forte, que é o do Mocha. Tem outro que também tem, é o Latte, que ele é bem fraquinho. Esse aqui eu gosto de usar como base, tipo, dia a dia, assim. E esse aqui eu gosto de usar pra sair, tanto que ele tá quase acabando já. Tá, mas vamos lá. Eu quero começar falando sobre um filme que eu vi ontem à noite. E ele simplesmente restaurou a minha esperança em comédias românticas modernas, que eu não estava encontrando mais nenhuma comédia romântica lançada recentemente que eu gostasse, que eu achasse tão bom que nem a dos anos 2000, talvez pela nostalgia, por tudo. Só que eu assisti esse e, gente, foi muito bom. Eu chorei tanto várias vezes durante o filme, não foi só, tipo, em uma cena. Não vou passar base nem nada assim, eu vou passar só corretivo e eu uso o corretivo da Kiko. Não sei se tá aparecendo, não tá focando, porque eu também não vejo a tela se tá focando. É a cor 6. Eu gosto bastante das maquiagens da Kiko. Não sei se alguém aqui usa óculos. A pior coisa pra mim é se maquiar usuária de óculos é porque você tem que colar o teu rosto no espelho pra poder ver qualquer coisa que você esteja fazendo no teu rosto. Quando eu for fazer delineado, eu tenho que quase
quase me juntar com o espelho pra conseguir fazer. Eu falei e não falei o nome do filme, né? Mensagens para a Isabelle, na Netflix. Vou colocar enquanto eu falo, porque senão eu não consigo. Eu vi várias pessoas falando sobre esse filme já, só que eu não pensei que seria tão bom. Realmente é muito fofo. O casal tem química, a história te quebra desde os primeiros minutos do filme. Eu chorei no início, no meio e no final. Eu achei muito linda a relação das irmãs, como foi retratada a relação das irmãs nesse filme. É um filme totalmente previsível? Sim, tu já sabe exatamente o que vai acontecer, qual que vai ser o grande briga do casal, o que vai acontecer pra eles ficarem juntos. Mas esse é o ponto da comédia romântica, né? Eu acho que se um filme, um livro de comédia romântica consegue te deixar imersa na história, ficar apaixonada junto ali com um casal, mesmo que seja previsível, mesmo que você saiba de tudo que vai acontecer, esse é o poder da comédia romântica. Não é um suspense, não é um thriller, que toda a graça de um suspense thriller é a surpresa, né? Não, a graça da comédia romântica é você se apaixonar junto com os personagens. E esse filme fez muito isso. Eu amei a Jill, a protagonista feminina, o humor dela, o jeito como ela fala. Eu achei incrível, eu achei muito apaixonante. E nesses momentos, depois que eu termino um filme assim, é que eu sinto muita falta do aplicativo do TV Time. Não sei se vocês usavam isso, mas eu usava desde muito tempo. Todas as minhas séries, todos os meus filmes estavam lá. E agora, com a morte desse app, que eles pararam as atividades, eu tô usando outro aplicativo agora, porque eu quero deixar organizado o que eu já assisti, o que eu não assisti. E daí eu tô usando um tal de Tract, mas os comentários não são os mesmos. Eu amava terminar um filme, terminar um episódio de uma série, e ir lá no TV Time e ficar vendo os comentários das pessoas, sabe? E isso eu tô sentindo muita falta. Eu assisti outros filmes também esse final de semana. Eu tava muito querendo assistir coisa na televisão esse final de semana. Agora eu vou passar um blush, eu uso também o blush Chic da Kiko. Esse é a cor 2. Eu gosto bastante. Eu tenho um brilhinho. Eu reassisti depois de muitos anos o Diário de Bridget Jones. Envelheceu um pouco mal? Envelheceu um pouco mal. Mas eu gosto como ele é uma releitura de Orgulho e Preconceito. Eu tava assistindo enquanto eu tava cozinhando ontem à noite. Dá toda uma vibe, né? Sexta-feira eu assisti O Drama, que é aquele filme da Zendaya com Robert Pattinson. E achei uma loucura. Dois doidos, o filme. A loucura de um dá match com a loucura do outro e vai. Assistir esse filme sem saber nada sobre foi uma experiência. E também sexta-feira eu comecei o primeiro episódio da série The Other Bennett Sister, que é baseado num livro, também com o mesmo nome, e é também uma releitura de Orgulho e Preconceito, porque ele meio que continua a história de Orgulho e Preconceito, só que na visão da Mary. Eu quero muito ler esse livro também, só que só tem em inglês e tá um pouco caro pra importar, a versão e-book também tá cara, mas eu quero muito ler esse livro. O primeiro episódio da série já me conquistou totalmente. Eu quero muito continuar. Um pouco de iluminador. Esse aqui tá um pouco mais velhinho e um pouco quebrado também, que quebrou na última viagem que eu fiz. Eu abri a frasqueira e tava tudo brilhante por causa disso. Normalmente essa maquiagem que eu faço até pra gravar é só pra dar uma luz, uma cara de vida. Hoje eu não sei se eu passo rímel, eu acho que eu não vou passar, eu acho que eu vou deixar só assim. Porque eu tenho um problema no olho, que se eu ficar passando muita maquiagem, ele começa a ficar muito vermelho ao redor aqui dos cílios. Eu tenho que tirar muito bem, lavar muito bem, mas se eu fico muito tempo com isso, daí ali fica irritado do mesmo jeito. E o rímel irrita muito. E hoje eu vou passar um gloss, eu vou usar esse aqui, também da Kiko, que é a cor 22. Eu gosto bastante desse aqui, eu tenho a versão marrom também dele, que é 18. Eu sempre me acho estranha com um batom muito forte. Mas eu tenho esse aqui da Nina Secrets, que eu acho lindíssimo. Eu quero muito usar, mas eu parece que nunca vem a oportunidade pra usar, sabe? Continuando sobre os filmes, tem mais um que eu queria falar com vocês, depois eu passo pras leituras. Eu comecei a ver, sei lá, 15, 20 minutos do filme, e eu larguei porque eu falei, não, horrível, que foi a adaptação de Persuasão da Netflix. Eles simplesmente destruíram a Anne no filme. Não continuei, não vou continuar, porque eu já não gostei de como eles ambientaram tudo. Eles colocaram a Anne como uma desesperada por homem, triste porque perdeu o amor da sua vida e apenas bebe vinho e chora dentro da banheira e chora na cama e é totalmente infeliz por não estar num casamento com o cara que ela se apaixonou lá com 18 anos. A Anne é tão mais que isso e eu fiquei tão triste do modo como foi retratado ela ali. E quando aparece o Capitão Hemsworth no filme, que já aparece
bem no início, ela fica, tipo, chamando ele e eles já falam que se conhecem. Eu não sou uma defensora que as adaptações têm que ser 100% fiéis à obra original. A gente sabe que a TV precisa de um drama mais. E um grande exemplo aqui falando de Jane Austen é o filme de Orgulho e Preconceito, que consegue fazer isso com maestria. Fazer uma adaptação fiel à história, fiel aos personagens e suas personalidades, mas que não é 100% na linha. Eles têm total liberdade, como, por exemplo, a grande cena na chuva lá no... Eu esqueci o nome aquela coisa redonda que tem a cena da chuva, a primeira confissão do Mr. Darcy. No livro é bem mais tranquilo, e se você quer uma adaptação fiel a Orgulho e Preconceito, assista a série da BBC. É bem mais parecida com o livro. E é incrível igual, mas cada um é cada um, né? O filme tu tem que ter uma emoção a mais. E ali eles conseguiram muito bem. Só que essa adaptação de Persuasão da Netflix tirou totalmente a essência do livro, pelo que eu vi, entendeu? E eu quero saber se alguém aqui já viu, já assistiu, se continua assim até o final. Hoje foi mais focado em filmes e séries, mas rapidinho, fazendo uma atualização das minhas leituras, eu ainda estou lendo Jade Legacy, falta menos de 100 páginas pra eu terminar. Tô em 70 e poucos por cento, 74% de Noticaria. Esse eu tô fazendo a leitura imersiva, que eu acho que eu falei pra vocês no primeiro take. E a parte da biologia, a parte da pesquisa ali com Noctisoma, me fascina muito. Eu acho uma delícia, fascinante de ler. E até se alguém tem alguma recomendação de livros parecidos que tem essa mesma temática, essa mesma pegada, eu preciso muito. Mas agora, depois de uns 60%, ele é mais focado no romance, que é o intuito do livro, e o romance tá sendo construído muito bem. Mas eu tô mais fascinada com a parte da biologia, com a parte da pesquisa, a parte do verme ali, do que com a parte realmente do romance entre os dois. Mas eu estou achando um equilíbrio muito bom. Eu tô muito curiosa pra ver o final desse livro, porque eu acho que vai vir umas reviravoltas por aí. Acho que uma das únicas reclamações que eu tenho do livro até agora são as preocupações da Lilia, que uma hora ela tá tipo, meu Deus do céu, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar a escola da minha irmã, pra outra hora ela esquecer totalmente desse assunto. Tipo, a irmã dela não precisa mais de dinheiro, mas ela não pagou ainda. A gente sabe que ela não pagou ainda. E era pra ser, tipo, pra ontem, mas, tipo, passar um tempo sem essa preocupação, pra ir daí lá na frente ela ter essa preocupação de novo. Não é consistente. Uma hora ela quer a cura pra doença da mãe dela, outra hora ela nem tá pensando sobre isso. E depois, quando terminar, eu vou tentar pensar melhor como explicar isso. Essa é a minha primeira impressão enquanto eu estou lendo. E um terceiro livro que eu tava lendo, tava ouvindo, na verdade, que eu comecei o audiobook de Bourbon e Mentiras, da Victoria Wilder, que é um audiolivro que tem na Audible em português com 2 narradores. Eu tô amando que tá aparecendo vários audiolivros em português agora na Audible. E eu comecei semana passada, eu estou agora em 33, 35%. Nossa, que preguiça. Que preguiça, e eu acho que ele vai ser o meu primeiro abandonado do ano. É muito difícil abandonar livros. Termino o livro mais na base do ódio do que eu abandono ele. Mas esse não tá me incitando nem o ódio pra eu terminar ele. Ele só tá me dando muita preguiça. Eu não tenho nenhuma vontade de pegar o fone e dar play ali no audiobook. Então eu acho que eu vou abandonar ele por enquanto, ou abandonar ele pra sempre. Eu tô achando o romance tudo mais do mesmo. A protagonista não tem nada que me chama atenção. Ela é aquela clássica mulher com língua afiada que tem umas tiradas e o homem, o protagonista masculino, fica impressionado, se surpreende com as coisas que a nossa protagonista fala. Isso me dá um pouco preguiça porque são vários romances assim, e até me lembra muito aquele outro livro que eu não gostei, que é Holding the Reins, da Paisley Hope. Muito parecida essa dinâmica, sabe? A única coisa diferente desse Bourbon e Mentiras é que tem uma parte de crime / investigação / suspense junto, porque a nossa protagonista, ela tá num programa de proteção a testemunhas. Isso a gente já sabe nos primeiros capítulos. E daí ela vai pra essa cidade onde tem os irmãos Fox. E os irmãos Fox têm uma fábrica de bourbon. E o bourbon é tipo a aura da cidade, entendeu? A vibe da cidade é o bourbon. E ela vai achar lindo e maravilhoso um dos irmãos, que é o Grant. Só que ela não pode falar sobre o passado dela, porque ela tá nessa proteção a testemunhas e ela simplesmente cai de paraquedas nessa cidade. E o cara fica tipo, o que tu tá fazendo aqui? E tem toda uma dinâmica que ele era ex-policial, dele fica meio que interrogando ela. E a gente também não sabe do passado dela, de por que ela tá dentro dessa proteção a testemunha. A gente só sabe que teve um homem monstruoso que fez alguma coisa monstruosa, que ela conseguiu fugir e fazer ele ser pego. E o problema é que eu não tô nem com curiosidade de saber isso, que era, eu acho, o ponto pra você continuar até o final do livro. Se alguém já leu, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Acho que essa é a atualização por enquanto. Eu tenho que terminar de me arrumar pra poder sair. Se eu esqueci de alguma coisa, eu falo na próxima. Ah, e feliz Dia dos Pais pra qualquer pai que esteja
aqui me assistindo. Oi, gente, hoje já é quarta, dia 12 de agosto, e eu vim com mais atualizações, umas bem boas. E eu vou falando com vocês enquanto eu também preparo o meu almoço, que eu não faço ideia do que eu vou fazer. Provavelmente só um sanduíche, porque eu tô, assim, zerada de ideias e de vontade de cozinhar no momento. Acho que eu vou fazer um sanduíche com ovo. Vai ser basicamente isso. Eu quero falar com vocês sobre 2 livros e um filme que eu vi domingo à noite. Foi As Ovelhas Detetives, um filme que tem o Hugh Jackman e várias ovelhas de computação gráfica. Eu não esperava nada e entregou tudo. Muito, muito, muito fofo. Gente, eu chorei por causa de ovelhas de CGI. Esse filme dá muito um quentinho no coração e foi perfeito pra um domingo à noite. Se vocês não ouviram falar sobre esse filme, é sobre um pastor, que é o Hugh Jackman, com as suas ovelhas, e ele um dia acaba sendo encontrado morto na sua fazenda, no seu sítio. E as ovelhas começam a investigar a morte dele, começam a desvendar o assassinato do seu pastor. Porque o Hugh Jackman, que nesse filme é George, sempre lia pra elas à noite livros de suspense, livros de policial, tipo Agatha Christie, essas coisas assim. E elas amavam desvendar os mistérios. Ali no filme, elas falam entre si, né? E o jeito como é construída essa história é muito fofo. Gente, quando vocês verem, vocês vão entender o que eu vou falar agora, que é a ovelhinha de inverno. A ovelhinha de inverno destruiu meu coração. Sério, muito bom. E agora os livros. Eu terminei 2. Daí eu vim fazer uma pequena resenha aqui pra vocês, porque vai sair resenha longa dos 2 mais pra frente, porque eu ainda tenho que gravar. Eu terminei Noticaria e Jade Legacy. Então a gente vai falar sobre esses 2 aqui agora, mas vamos começar com o Noticaria. Eu falei sobre ele até uns 70%, eu acho, aqui no vlog, e os últimos 30%, os últimos 20%, na verdade, é loucura. É reviravolta atrás de reviravolta, é gente saindo do chão, é gente querendo matar outra pessoa, é atrocidade atrás de atrocidade, e você não sabe em quem confiar, e vai escalando, assim, até o final. A maioria do livro, até os 80%, tem uma narrativa bem lenta até, mas depois do 80%, é tipo tiro, porrada e bomba. E chega um momento que tu não consegue largar o livro e você só larga quando termina mesmo. E isso eu estou falando como um ponto positivo? Sim e não. Porque isso talvez aconteceu rápido demais. Muitas coisas acontecendo num curto pedaço de tempo que talvez um desenvolvimento maior seria melhor. E eu não posso falar exatamente o que, porque seria um tremendo spoiler. Eu vou deixar pra falar sobre na parte com spoilers da resenha longa desse livro. Mas eu gostei muito da experiência, eu dei 4 estrelas pra ele. E quero ler mais livros da Kari Lake, eu gostei bastante da escrita dela. E gostei do tom dark e da ambientação do livro, muito bom. Principalmente esse do Noticaria, eu gostei muito da parte da doença, né? Do Noctisoma, como foi construída a pesquisa e tudo mais. Teve alguns pontos negativos, meio que a essência ou o que a nossa protagonista estava buscando lá no início foi se perdendo ao longo do livro. Deixa eu pegar o pão, que eu só tô aqui falando. Tá, continuando enquanto o meu ovo aqui não fica pronto. O final da trilogia The Greenbone Saga, ou Saga dos Ossos Verdes. Esse livro aqui me pegou, tá? No final aqui eu terminei as últimas 50 páginas ontem. Eu precisava saber como iria terminar. Teve uma hora que eu não conseguia ler porque as páginas estavam ficando tudo embaçadas. Foi, eu acho, que o primeiro livro que eu chorei chorado, assim, tipo, de embaçar as páginas, de chorar. Essa família, essa saga vai deixar um vazio total no meu coração. Eu me apeguei muito aos personagens ao longo desses 3 livros. A Fonda Lee consegue deixar todos... Meu Deus, que susto torrado. A Fonda Lee consegue deixar todos os personagens inteiros. Todos são reais. Tu entende a motivação e as ações, os pensamentos de cada personagem aqui dessa família. E tem a vilã, que é a Entimada, que é a Pillar, chefe aqui do clã rival, que é o clã da montanha, o Mountain Clan, que foi muito bem desenvolvida. Nenhum personagem é 100% bom ou 100% ruim. Eles são reais. Eles têm ações boas ou ações ruins. E o final dessa saga fechou de um jeito muito satisfatório. Triste que tu pega teu coração e esmaga ele, mas fechou muito bem. A saga dessa família é isso. Mas isso não quer dizer que eu não queria mais. Eu queria mais 3 livros, assim, de mais gerações e mais gente dessa família. Agora eu até tava pesquisando e tem 2 novelas desse mesmo universo, mas eles funcionam como prequels. Mas eu vi que tem na Audible, já coloquei na minha biblioteca pra ouvir assim que possível. É muito difícil dar adeus pra esses personagens.
Eu quero tanto ficar panfletando pra todo mundo esse livro. Por favor, gente, se vocês minimamente gostam de fantasia, tem uma chance pra essa saga. Coloquem lá a Cidade de Jade na sua lista, que vai sair agora o terceiro também aqui no Brasil, o Legado de Jade. Vai ter a trilogia completa aqui. Vale tanto a pena e eu quero tanto comentar sobre cada personagem, sobre a Shay, sobre o Hilo, sobre o Aiden. E esse também eu vou fazer uma resenha longa da trilogia como um todo, da série como um todo. E vai ter uma parte com spoilers também, porque eu preciso falar, tá? Deixa eu voltar aqui pro meu ponto. E daí agora que eu terminei esses 2 livros, eu tenho que começar novos, né? E hoje de manhã eu comecei a Ascensão dos Lobos. Eu só li o primeiro capítulo hoje de manhã, enquanto eu tava tomando café. O primeiro capítulo parece uma romantasia bem padrão. Vamos ver se surpreende, vamos ver como que isso vai desenrolar. Esse eu comecei então hoje de manhã e hoje à noite eu tava pensando em pegar um no Kindle novo. E eu acho que eu vou pegar 7 dias em junho, o livro do Clube de Leitura presencial, que eu acho que eu comentei com vocês nos outros takes. E audiobook eu acho que eu vou ouvir as novelas, que tem eu acho que 3, 4 horas cada uma. E depois eu decido qual livro pegar. Porque eu até iniciei um audiobook de terror, que é Bat Eater. Uma coisa assim, eu vou deixar a capa aqui do livro. E eu só ouvi o preview pra ver se eu ia gostar do narrador e tal, pra usar o meu desbloqueio no aplicativo da Evern. Mas eu achei muito interessante aquele preview. E eu vou continuar assim esse livro. Mas eu acho que eu ouvi as novelas primeiro, porque eu tô com Jade Legacy fresco na minha mente. E daí eu volto pra ouvir desde o começo de novo esse outro do Bat Eater. Isso é uma dúvida, uma curiosidade. Vocês estão gostando desse tipo de vlog, assim, que é pra falar sobre tudo e nada ao mesmo tempo? Eu acho divertido vir aqui falar com vocês assim, mas é só por curiosidade mesmo. Eu queria saber se vocês gostam desse formato. E agora eu vou fazer um pãozinho pra almoçar. Ainda é o mesmo dia, mas eu vim finalizar esse vlog, porque daí a gente termina com as leituras do momento e o próximo vlog eu já começo a falar com as das próximas leituras. Mas antes de finalizarmos, eu quero mostrar pra vocês a comprinha do mês. Olha que linda, gente! Essa é a edição de Emma da Antofágica e eu achei ela belíssima. Dentro ela é rosinha. Olha isso. E durante a leitura tem algumas ilustrações, bem diferentes das ilustrações da outra edição que eu tenho da Antofágica, que é Persuasão. Esse aqui são mais desenhinhos fofinhos e a Persuasão era mais aquarelas, né? E aqui tem até divisão também das partes. Artes de Bruna Mancuso, ó. Eu achei muito bonito, muito bonito. Deu muita vontade de reler. Eu comprei essa edição. Eu tenho até 2 edições aqui da Antofágica, que é Persuasão e Jane Eyre. Ouso dizer que eu quero fazer uma coleção dessas edições aqui. Eu comprei porque a edição que eu li, Emma, foi essa aqui, que é uma edição de bolso com página branca ainda. E eu amei tanto essa história que eu queria uma edição bonita. Eu queria uma edição bonita pra ter na minha estante. Então, quando eu vi que tava num preço, assim, razoável, e eu sempre fico com medo porque essas edições elas vão embora, eu fico muito caras muito rápido, daí eu aproveitei. Foi R$70, se eu não me engano, essa edição aqui. Eu ainda quero muito a de Razão e Acessibilidade, porque eu também li Razão e Acessibilidade numa edição bem antiguinha que eu tenho, que até tá mais branca aqui por causa do sol, tá vendo que ela tá manchada? E eu também gostei muito dessa história. Eu já li Emma, Razão e Acessibilidade, Persuasão e Orgulho e Preconceito. E esse aqui foi o que eu menos gostei. Mas assim, menos gostei, eu ainda amei, só em comparação aos outros. Mas é uma história que ainda fica contigo, sabe? E ainda a adaptação desse aqui é muito boa. O filme desse aqui é muito, muito bom. O que mais eu comprei esses dias que eu não mostrei? Foi o 2º volume da série Mindfuck, Um Pequeno Desvio. E eu gosto muito das ilustrações dessas edições aqui. E esse aqui, assim que eu ler o 2º, eu vou comprando o 3º e assim por diante. Tava num preço bem bom. Eu acho que eu paguei R$29 nesse aqui. 29 ou 25. Um livro que eu ganhei de presente mês passado e eu também não mostrei foi esse Sangue sobre Brighthaven. É uma fantasia de volume único que eu estou ansiosíssima pra ler, porque todas as resenhas que eu vejo é falando bem. E ela também veio com esse marca-página especial, que eu achei belíssimo, e 2 cartões postais. Esse vai ser uma das leituras do Clube de Leitura da Favo, vai ser de novembro, então eu vou ter que esperar até novembro pra ler esse. Eu também aproveitei a promoção do Prime Day lá no início pra comprar umas leituras futuras do clube. Garota em Chamas, que vai ser a leitura de outubro, e Pactos Ousados, que vai ser a leitura de dezembro. Esse aqui é um romance de época, esse aqui é um suspense, porque é outubro, né? Tem que ter um suspensezinho ali pelo Halloween. E a última comprinha que eu não mostrei pra vocês foi o Wolf Song, do TJ Klum. Eu tô muito curiosa pra
pra conhecer a escrita do T.J. Klune. Eu tenho A Casa do Marcerulho aqui também na minha estante pra ler. Eu não sei se eu vou começar com esse ou começar por A Casa do Marcerulho, mas eu achei essa edição belíssima. A capa é muito gostosa de passar a mão e também tem umas ilustrações dentro, que é muito bonita. A diagramação também é muito boa. Tem até umas arvorezinhas, ó. Essa edição também de capa dura, muito bonita. Tem uma coloração meio dourada e tem uns brilhos, ó. Essa é uma autora de romance de época que faz um tempo que eu quero conhecer, mas eu vou ter que esperar até dezembro. Então esses eu sei que eu vou ler, já tem um mês definido para leitura. Essas são as compras que eu estou focando, livros que eu vou realmente ler. E agora eu não vou comprar mais nenhum livro até a Bienal do Livro, porque eu sei que eu vou voltar da Bienal com bastante coisa. Eu tenho que até montar os meus looks certinho para ir com apenas o essencial para o restante da mala estar disponível para trazer cacarecos e livros. Eu ainda não fiz nenhuma lista, também não sei se eu vou fazer. Eu acho que eu vou chegar lá na Bienal e ver o que tá acontecendo. Talvez isso seja um erro, mas é a minha primeira, eu preciso sentir. E outra coisa que eu não fiz lista ainda, e provavelmente eu não vou fazer porque já é amanhã. Amanhã tem um evento Encha Seu Kindle, que é 13 de agosto. E vai ser minha primeira vez também participando desse evento. E eu tô bem animada. Tem alguns e-books na minha lista de desejo que eu sei que eu já vou pegar nesse Encha Seu Kindle, mas eu ainda não pesquisei outros pra conhecer outros autores, conhecer outros e-books, né? Mas eu vou tirar um tempinho amanhã pra fuçar bem na lista disponível pra ver se eu acho alguma coisa boa. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. E eu vou finalizar esse vlog agora. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se você não tá inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima!